Lucas capítulo 24, versículo 3. Quem achou, diga amém. E acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando, não acharam o corpo de Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela dois varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto no chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia. E eu repito: lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Todos juntos leiam comigo o versículo 8. 1, 2, 3. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. Lembraram dessas palavras. Você tem a Bíblia, celular, papel? Levante ela. Faça a sua declaração de fé. Diga assim: esta é a minha Bíblia, ela é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. E ela me diz que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Jesus, que a minha mente, o meu coração esteja receptível à doce palavra de Deus. Fala comigo, eu preciso ouvir a sua voz. Coloque a Bíblia em cima da cadeira, levante as suas duas mãos aos céus, e se você pode dar a Ele, dê a Ele agora o melhor aplauso que você puder dar à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é cura, ela nos liberta, ela nos transforma, ela nos levanta, ela nos dá direção. O poder da palavra de Deus, ela que nos muda todo dia. É a palavra, é a voz de Deus nesta terra. O poder da palavra. E quando eu estava lendo esse texto, pode sentar um pouquinho, Deus me falou muito forte a respeito de quando os anjos chegam para aquelas mulheres e falam exatamente assim. Lá no versículo de número 6,
não estás aqui, mas ressuscitai, lembrai-vos das suas palavras. Quando elas chegaram naquele túmulo, elas já não estavam mais lembrando das palavras. E hoje, Deus me trouxe aqui para trazer à memória, ao teu coração, tudo aquilo que Deus já falou para você e que por algum momento da sua vida o diabo fez você esquecer. E a palavra do Senhor vai dizer que quando aquelas mulheres se lembraram da palavra, algumas coisas começaram a acontecer na vida delas. Elas foram naquele lugar para quê, irmãos? Elas foram lá para cumprir um ritual. Jesus, na sexta-feira, às 9 da manhã, mais ou menos, ele foi crucificado. A Bíblia vai dizer, teologicamente, que entre meio-dia e 3 horas da tarde, o céu se escureceu. E a Bíblia vai dizer que aproximadamente 3 horas da tarde, Jesus entrega o seu espírito. E no final do dia, José de Arimateia vai sepultar Jesus. Era final de tarde, 6 horas da tarde, começa o dia sabático dos judeus. A partir das 6 horas da tarde, os judeus não podem fazer mais nada. Então, Jesus é colocado no sepulcro de forma rápida, e se passa o sábado, e estas mulheres vão até o sepulcro no domingo de manhã, com as especiarias, os óleos, para preparar o corpo de Jesus. A intenção delas era cumprir um ritual. Eu abro um parênteses aqui. Muitos estão em uma igreja apenas cumprindo um ritual, porque se entende que eu preciso estar em uma igreja, que eu preciso congregar, que eu ter um pastor, dar o meu dízimo, ter comunhão com os meus irmãos, cantar num culto, adorar num culto. Então se entende que existe um ritual, onde eu chego, eu sento, eu aplaudo, eu oro, eu escuto, bato palma e vou para a minha casa. E aí eu posso dizer que eu consegui cumprir um ritual, e aí eu estou quites com Deus. Muitos estão assim. Eu já cumpri o que eu precisava cumprir essa semana. E elas foram no sepulcro de Jesus. Maria Madalena, Salomé, Joana e outras mulheres. Elas estavam lá para cumprir um rito de passagem, mas elas foram surpreendidas naquele momento, aonde elas tiveram que mudar o culto que elas iam fazer ali. Elas tiveram que mudar tudo. E eu quero dizer para você nesta noite, presta atenção. Talvez você entrou aqui para um simples ritual, mas hoje Deus te trouxe aqui não apenas para cumprir um ritual.
Hoje Deus te trouxe aqui para trazer à memória tudo aquilo que te dá esperança. Hoje o Senhor está falando com você: lembrai-vos das promessas que eu já fiz na tua vida. E se você absorver tudo aquilo que Deus falar com você nesta noite, você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Olha para esta pessoa e fala para ela: irmão, lembrai-vos da promessa que Deus fez. Jesus havia feito uma promessa antes de morrer. Ele falou o quê? É necessário que se cumpra. É necessário que eu morra, que eu seja entregue na mão de pecadores, para ser como uma ovelha muda, entregue na mão de pecadores. É necessário. Mas eles haviam esquecido disso, e uma tristeza entrou no coração dessas mulheres. Porque quando a gente se esquece das promessas que Deus tem para as nossas vidas, uma tristeza, um abatimento, uma depressão entra na nossa vida, meu irmão. Porque a palavra, quando ela está viva, borbulhando dentro da gente, ela não deixa a gente se esquecer das promessas de Deus. Mas aquelas mulheres, elas foram lá para cumprir um ritual, e elas estavam tristes, abatidas, cansadas, porque aquilo que elas tinham feito até aquele presente momento, aparentemente tinha acabado tudo, aparentemente não tinha mais o que fazer. Mas a palavra de Deus fala que os anjos apareceram para ela e deram uma esperança. E depois que elas receberam essa promessa, o que aconteceu com elas, irmãos? Elas esqueceram do ritual, elas esqueceram da depressão, elas esqueceram da ansiedade, elas se esqueceram da angústia que elas estavam vivendo, elas se esqueceram da tristeza e saíram correndo para pregar a palavra de Deus. Amados, quando você entende, quando você se lembra das promessas de Deus, automaticamente duas coisas acontecem na sua vida. A primeira dela, Deus tira a tristeza do teu coração. E a segunda, Deus faz de você um pregador, um evangelista, um pastor, um missionário, alguém que vai levar a palavra de Deus. Você pode dar um glória a Deus? E o interessante que Jesus, quando ele sai daquele túmulo, ele, um pouquinho mais para frente, no mesmo capítulo, ele encontra dois homens, dois discípulos que estavam no caminho de Emaús, porque eles já tinham abandonado Jerusalém e eles já estavam agora numa outra direção. E no meio do caminho de Emaús, Jesus aparece para eles, mas eles não conseguem discernir que é Jesus. E Jesus começa a conversar com eles, e eles indagam. Jesus pergunta para eles por que eles estavam assim tristes, melancólicos, estavam saindo de Jerusalém, e eles vão contando. Você não sabe o que aconteceu? Aqueles que nós esperávamos que era o Messias, o ungido de Deus, ele morreu. E Jesus vai caminhando com eles, e eles vão contando as suas dores, as suas melancolias, as suas tristezas. Olha que interessante, irmão. Jesus, quando caminha com você, ele quer ouvir de você muitas vezes as tuas dores, as tuas tristezas, as tuas melancolias, as tuas depressões. Não se preocupa, fala para ele hoje. O que está doendo no teu coração aí? Aqueles discípulos, eles começaram a falar sem saber que era Jesus. E eles foram caminhando, entraram numa aldeia chamada Emaús. E a palavra do Senhor vai dizer
que quando eles entram naquela aldeia, Jesus vai partir e eles falam, não, eles não sabiam que era Jesus, mas eles falam, já é tarde, fica conosco. E aí Jesus entra naquele lugar onde ele estava, e Jesus vai cear com eles, e Jesus parte o pão. E quando Jesus parte o pão, a palavra do Senhor vai falar assim, olha que coisa interessante, no versículo de número 31, abriram-se os olhos, e os conheceram, e ele desapareceu. E disseram uns para os outros, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que havia acontecido pelo caminho. Olha o que aconteceu na vida desses homens, quando eles tiveram um contato com Jesus novamente. Jesus trouxe à memória deles que tinha que acontecer. E quando Jesus abriu os olhos deles, o que aconteceu com eles, irmão? Eles estavam indo para um caminho, e quando Jesus mostra a direção para eles, eles voltam novamente para Jerusalém. Sabe o que significa isso? Você pode estar perdido quando você está fora da palavra. Você pode estar distante quando você está fora da palavra, mas quando a palavra, quando a promessa de Deus é lembrada, quando você se lembra da promessa de Deus, e você começa a andar na promessa, Deus te traz para o caminho novamente. Deus te coloca no objetivo novamente. Deus te coloca novamente na direção correta. Você pode estar indo para Emaús, mas hoje Deus está falando para mim, para você, volta para Jerusalém, porque eu ainda tenho muito para fazer na sua vida, aleluia. Volta para Jerusalém. Os 11 discípulos reunidos ali no versículo 33 em diante, nós vamos ver isso, que eles estavam reunidos dentro de um local, presos, com medo, porque Jesus acabara de morrer, e eles estavam com medo, tristes, angustiados. E quando eles estavam ali dentro daquele lugar, algo impressionante acontece. O que acontece? Jesus entra dentro daquela sala onde eles estavam, atribulados, tristes, angustiados, e uma frase que Jesus fala muda toda a história. Quando ele entra dentro daquela sala, ele fala assim: paz seja convosco. E a paz de Jesus entra dentro daquele ambiente. E a vida daqueles discípulos, agora que estavam atribulados, tristes, angustiados, começam a ser mudada novamente. Sabe, meu irmão, eles tinham abandonado. A palavra do Senhor vai dizer que Pedro voltou a pescar. Muitos voltaram a fazer o que fazia antes, e com medo de serem os próximos a serem mortos. Mas aí Jesus aparece e traz esperança para eles novamente, falando: olha, vocês podem estar atribulados, vocês podem estar tristes, cansados, decepcionados, mas eu estou trazendo paz ao teu coração. Eu estou colocando paz dentro da sua casa hoje. Eu estou colocando alegria novamente dentro da sua casa. Você pode levantar as suas mãos e glorificar o nome santo do Senhor? Aleluia. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém, queridos? E a relação entre todos esses personagens que eu falei para vocês hoje todos eles, quando Jesus morreu,
abandonaram a promessa, abandonaram o objetivo, aquilo que a palavra que estava dentro deles, eles haviam esquecido. E quando a gente se esquece da palavra, a gente volta a fazer o que a gente fazia antes. Talvez tem muitos aqui, meu irmão, que viviam uma vida de pecado, uma vida de sabe, fazendo coisas que desagradavam a Jesus. E você tem que tomar cuidado para não deixar a palavra apagar. Porque se a palavra apagar, você já conversou com alguém que desviou e até conhece a palavra, mas está frio na fé? E você começa a falar da palavra e ele fala: eu sei, mas eu não tenho força. Eu sei, mas eu não consigo. Sabe? E se nós não estivermos alicerçados na palavra, a gente volta a fazer tudo que a gente fazia antes. Mas em nome de Jesus, o Espírito Santo está aqui, aleluia. Ele vai incendiar o teu coração nesta noite. Quem não era batizado no Espírito Santo vai ser batizado no Espírito Santo, eu creio. Se tem pessoas neste lugar que não são batizadas no Espírito Santo, eu creio que hoje será uma noite de batismo do Espírito Santo. Hoje será uma noite onde o Senhor vai incendiar o teu coração. Aquilo que fazia com que você voltava para o teu passado, de vez em quando você estava caminhando, estava tudo bem, mas de repente algo acontecia, entristecia teu coração. Mas aí o Espírito Santo está falando para você hoje: eu vou incendiar o teu coração, para você não viver mais de altos e baixos. Você vai começar a viver aquilo que eu tenho para a tua vida, aleluia. A promessa de Deus. O Senhor quer manifestar a promessa dele na tua vida. Amados, o inimigo tentou destruir aqueles discípulos, tentou apagar a chama do Espírito Santo. Eles haviam conhecido, eles haviam absorvido Jesus em todos os aspectos. Eles tiveram experiências maravilhosas, mas eles aí se esqueceram da promessa que Jesus tinha falado, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Eles se esqueceram, irmão. Tem gente que está na igreja, mas ainda tem dúvida que Jesus realmente ressuscitou. Tem gente que está na igreja e ainda tem dúvida. Quando se fala do arrebatamento da igreja, tem gente que ainda fala: mas será? Eu já vi crente falando isso, irmão. Mas será que vai acontecer mesmo? Tem gente que está na igreja, mas ainda não conheceu o Jesus que é dono da igreja. Ele está dentro de um templo, mas ainda não é templo. Vós sois templo do Espírito Santo de Deus. Olha que coisa impressionante. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele está em todos os lugares, mas também está dentro de você. Se nós sairmos desse lugar e formos para a nossa casa, o Espírito Santo vai junto. Ele não fica aqui, irmão. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, diz a palavra. Ele escolheu morar no teu coração. Ele escolheu, foi decisão dele. Mas se você volta um pouco a palavra, você vai ver que Jesus, o inimigo tentou de todas as maneiras impedir que Jesus se tornasse o verbo encarnado, a ovelha, o verdadeiro sacrifício, o sacrifício justo. Ele tentou de todas as maneiras, mas a palavra do Senhor fala que aproximadamente 3 horas da tarde, ele deu um grito em grego, que é tetelestai, que significa está consumado. E essa palavra tetelestai é uma palavra grega, e engraçado que os estudiosos dizem que Jesus disse em grego. Olha que coisa interessante, para que todo mundo entendesse o que ele estava falando. Está
consumado, porque esta palavra tetelestai, naquela época ela tinha um significado. Quando alguém estava endividado e ele conseguia pagar a dívida, ele gritava tetelestai. Sabe? É tipo assim, você já pegou um carnê de um carro de 60 parcelas e você já conseguiu chegar no final dessas 60 parcelas, e quando você pagou a última parcela, foi um glória a Deus e um aleluia. Foi ou não foi, irmão? É isso que Jesus fez, Ele pagou. Tetelestai, eu paguei, está consumado. Está consumado. O diabo tentou impedir dele subir no madeiro, mas ele venceu, aleluia. Olha para esta pessoa aí e diga para ela: tetelestai, irmão. Jesus já venceu por você, aleluia. Eu fico imaginando isso, esse tetelestai, porque os estudiosos falam que isso acontecia normalmente. Quando um servo era solto, ele muitas vezes por N motivo, ele se tornava escravo de alguém, e alguém vinha e pagava a dívida, e ele voltava a ser um ser humano novamente, não era mais um escravo. Ele gritava: tetelestai, eu estou livre, eu estou livre, agora eu não devo mais nada. Você sabia que você não deve nada para o inimigo, irmão? Você não deve nada para Satanás. Ele te acusa de dia e de noite, mas você não deve nada para ele, porque o Senhor já pagou o alto preço por você naquela cruz. O diabo tentou de todas as maneiras. Quando você olha no Velho Testamento, você vai ver que quando Caim matou Abel, você vai ver que o diabo tentou matar a semente daquele que seria um homem justo. Quando você olha ali na época de Noé, o diabo tentou colocar corrupção no meio da humanidade para tentar destruir a semente da justiça que poderia vir aquele, porque o diabo já sabia que alguém viria e mudaria a história. E quando você vai observando a palavra do Senhor, você vai ver lá em Êxodo, quando o faraó tentou matar as crianças para impedir que Moisés nascesse. E ele foi tentando de diversas maneiras. Quando você olha lá a Atalaia, aquela rainha, filha de Acabe e Jezabel, ela, quando subiu no trono, quando ela se tornou rainha, ela tentou matar todos os descendentes de Davi, todos. Mas um profeta foi lá e escondeu um menino chamado Joás. Meu irmão, não tem como matar a promessa. E depois de 6 anos, ele ficou escondido 6 anos. Aquela mulher foi morta, filha de Jezabel. Ela tentou. E o diabo foi usando pessoas ao longo da humanidade para destruir a promessa, para impedir que Jesus nascesse. Quando você olha lá, um pouco antes, de Jesus nascer, ele chega num lugar, numa manjedoura, porque não tinha lugar para ele nascer. As portas se fecharam tentando impedir que Jesus nascesse. Mas Deus preparou um estábulo aonde ele foi lá e nasceu. Daqui a pouco o rei Herodes tenta matar os pequenininhos novamente. Mais uma vez o espírito do anticristo querendo matar a promessa. E José e Maria fogem para o Egito, e eles ficam lá até que Herodes fosse morto, e aí eles voltam. E o diabo tentou diversas maneiras impedir que Jesus chegasse ao madeiro. Quando você olha, quando Jesus é levado para o deserto, o diabo tenta impedir que Jesus se torne a quem ele iria se tornar.
com promessas, sabe? Você reparou que o diabo continua usando as mesmas coisas até o dia de hoje? Quando ele não consegue matar, ele vai tentar te corromper, para você mesmo se suicidar, você mesmo matar o ministério que Deus tem na tua vida. Quando ele não consegue impedir, ele vai tentar colocar alguém no teu caminho, para tentar impedir a promessa de Deus chegar na tua vida. Você está me entendendo, querido? Vocês estão aqui, glória a Deus. Coloca pessoas até próximas de nós, irmão Everton. Colocou Pedro, quando Jesus estava falando que ele teria que passar pela morte, né? Pedro fala para ele o quê? Que isso, Jesus? Eu não vou permitir, eu não vou deixar, não vai ser assim. Jesus olha para ele e simplesmente fala para ele: aparta de mim, Satanás. Tem pessoas que muitas vezes vai estar do teu lado, meu irmão, mas não está caminhando contigo. Pode estar do teu lado, mas não está caminhando contigo. Muitas vezes vai estar do teu lado, mas não está na mesma visão, na mesma pegada que você está. Mas Deus hoje te trouxe aqui para falar para você: não dê ouvidos, não dê ouvidos àqueles que não querem nada com o reino de Deus. A Bíblia vai dizer: não dê pérolas aos porcos. Quem não quer nada com Deus, meu irmão, infelizmente, a palavra é para todos, mas quantos estão aqui? Aqueles que querem. Você não é obrigado a vir, você não foi colocado uma arma na tua cabeça, vai na igreja, não. Quando a gente é pequenininho, eu lembro minha mãe me obrigava a ir na igreja, mas eu dou graças a Deus por isso, porque enquanto a gente está debaixo da autoridade da mãe e do pai, a gente tem que obedecer. Ah, eu não vou. Vai. Vai. Irmão, uma experiência rapidinho. Um dia eu falei que eu não ia. Eu tinha uns 10, 12 anos, para assistir televisão, TV. Naquela época, né? Antigo. Aquela TV ainda que tinha. Vai entregar os irmãos mais antigos aqui. Aquela TV ainda de tubo, mas aquela que tinha uma tela que você colocava nela para ela ficar colorida. Quem já viu isso? Alguém já viu isso? O irmão lá atrás já viu? É antigo também. Ninguém nunca viu isso? Mas já deve ter visto na internet pelo menos, né? Você colocava uma tela na frente dela, meu irmão, ela tinha algumas cores. Aí ela coloria a tela de trás. E eu fiquei em casa para assistir. Eu não sei se foi visão, não sei se foi o Espírito Santo, se foi o diabo, eu não sei o que aconteceu. No meio da TV, no meio do programa que eu estava assistindo ali, eu estava sozinho. No meio do programa, acabou a energia. E eu continuei olhando para a tela, e de repente eu vi uma imagem de um demônio sair de dentro da tela. Eu peguei as minhas coisas, irmão, saí correndo para a igreja era uns 3 quarteirão de casa, eu saí correndo para a igreja, assustado, até hoje eu não sei se aquilo foi coisa da minha cabeça, ou se foi o Espírito Santo falando: não, vou mostrar para ele, que eu tenho promessa na vida dele, ele não vai ficar aqui perdido não. Meu irmão, Deus tem promessa na tua vida, Deus tem promessa na tua vida, e o inimigo não vai conseguir impedir aquilo que ele começou. Ele não conseguiu parar Jesus. Ele tentou, mas tetelestai, ele finalizou o que ele tinha que finalizar. E como ele não conseguiu impedir que Jesus cumprisse o propósito, ele agora então começa a atacar os discípulos. Vou colocar tristeza no coração dele, vou colocar distração no coração dela, vou colocar depressão no coração dele, vou colocar tristeza, angústia, sintomas desta terra, vou colocar situações para fazer com que ele perca o foco, para que você, ao invés de ir para Jerusalém, você vá para Emaús. Tem gente dentro da igreja caminhando para Emaús.
Tem gente dentro da igreja caminhando para Emaús. Mas hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para trazer você para a rota certa, para o caminho certo, para a direção certa. Não importa a tua idade, se você tem 10, 12, 15, 20 ou 50 anos ou mais. Deus quer te colocar na rota certa hoje, na direção da promessa. Hoje o Senhor está falando para mim e para você: lembrai-vos da promessa. Lembre-se, não deixa apagar a promessa, irmão. Não deixa apagar aquilo que Deus começou na tua vida. O diabo, meu irmão, todo dia pensa: eu não parei Jesus, mas eu vou parar o irmão Everton. Eu não parei Jesus, mas vou parar o Tucano. Eu não parei Jesus, mas vou parar o Gabriel. Todo dia ele está preparando algo, irmã Ivana. E ele pensa assim: eu não consegui matar o Messias, interromper o processo, mas eu vou matar a imagem e semelhança dele. Eu vou impedir que ele seja um propagador da glória daquele homem. Mas ele não sabe de uma coisa que nós sabemos: nós carregamos dentro de nós a essência do Criador do universo. Nós carregamos dentro de nós o poder da palavra, que é o Evangelho. O Evangelho tem poder, e quando nós abrimos a nossa boca, meu amado, sendo usados por Deus, coisas começam a acontecer no mundo espiritual. Seja uma boca profética nesta geração, seja uma boca profética nesta cidade, seja uma boca profética lá no teu trabalho, seja uma boca profética lá na tua faculdade. Seja usado por Deus, não se envergonhe, não seja tímido, não tenha medo. Ele está tentando, irmão. Ele tentou com os discípulos. Tentou mandar o discípulo para Emaús, para desviar do foco. Colocou dúvida no coração daqueles homens que andaram com Jesus. Quantos de nós, e eu me incluo nessa, que mesmo estando na casa de Deus, em algum momento da nossa vida nós tivemos dúvida: será, Deus? Será que realmente eu tenho chamado? Será que o Senhor realmente tem uma promessa na minha vida? Será que realmente isso tudo que está acontecendo, será que isso é real? Será que vale a pena servir a Deus? Sabe? O inimigo começa a jogar essas pequenas sementinhas. Ele vai plantando aqui, plantando ali. As pequenas raposinhas que a Bíblia fala. Ele planta uma semente aqui, uma sementinha ali. Irmão, uma mosca morta no tapete da sala, ninguém percebe, ninguém se incomoda, e muitas vezes ela fica ali até secar e desaparecer. Agora, se tiver um boi morto no meio da tua sala, você vai perceber. E o diabo sabe disso. Então ele começa a colocar pequenas moscas mortas dentro do teu relacionamento, dentro da sua família, dentro dos teus negócios. Você fala: ah, não, isso aí não é nada não. Sabe aquela velha história? Nada a ver, nada demais. Isso aí é bobeira do pastor, é bobeira da igreja, isso aí não pega não. E aí nós vamos abrindo concessões. Você abre uma concessão aqui,
Aí o inimigo fala: opa, já consegui entrar um pouquinho. Aí você abre outra concessão ali, ele fala: opa, está melhorando. E você vai abrindo concessões. Daqui a pouco você não está lendo mais a Bíblia, daqui a pouco você não está mais orando, daqui a pouco você não está indo mais nas vigílias, nas orações, você já não está tendo mais os teus devocionais, e quando você menos espera, você se esqueceu das promessas de Deus para a tua vida. O Espírito Santo está aqui. Aquelas mulheres foram para cumprir um ritual e voltaram transformadas. Eu quero dizer para você, mesmo você que talvez veio aqui só para cumprir um ritual, uma obrigação, porque alguém te pediu para vir, porque alguém te falou que você tinha que vir, mesmo você que entrou aqui para cumprir uma obrigação, o Espírito Santo hoje está aqui e Ele está batendo na tua porta. Ele está tocando aí, batendo no teu coração e falando para você hoje: abre, que eu mudo a tua história. Abre, que eu transformo a tua vida. Abre, que eu cancelo o teu passado e começo a reescrever uma nova história na tua vida. O Espírito Santo está aqui, aleluia. Romanos 8, nós vamos encerrar. Romanos 8, 35, vai dizer: ainda que o inimigo dele tente, ele não vai conseguir impedir, porque está escrito, no versículo 33, quem intentará acusação, ou glória, contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está sentado à direita de Deus, e também intercede por nós. 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Versículo 38, porque estou certo, porque estou certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada que o inimigo faça vai impedir a obra maravilhosa que Deus tem na tua vida, aleluia. Você pode ficar de pé, nessa mesma unção, com os olhos fechados. O Espírito Santo está aqui, aleluia. João 20, 22, antes de Jesus subir aos céus, a Bíblia vai dizer que Jesus soprou sobre os discípulos o sopro do Espírito Santo, e falou para eles: fique em Jerusalém, fique em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Quantos aqui querem ser um vencedor?
Quantos querem aqui cumprir o chamado que Deus tem para a tua vida? Quantos aqui querem ser usados por Deus? Quantos aqui querem dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor? O Espírito Santo está aqui, queridos. O Consolador está nesse lugar. O Consolador está nesse lugar. Oh Deus, a palavra Consolador significa ajudador, intercessor, conselheiro, advogado e o que fica do seu lado. O Espírito Santo está aqui. Tucano, vem aqui. O Tucano é o Espírito Santo na minha vida. Sabe o que acontece quando eu caminho com ele, meu irmão? Aonde eu for, aonde eu estiver, ele está comigo. Quando eu estou depressivo, quem está comigo, irmão? O Espírito Santo. Se eu estou alegre, quem está comigo? Se eu estou triste, quem está comigo? Quem está comigo? Se eu vou deitar na minha cama, lá na minha casa, resolvo deitar lá, quem vai dormir comigo, irmão? Quando eu acordo pela manhã, quem está comigo, irmão? Quando eu saio para trabalhar, quem está comigo, irmão? Quando vem propostas malignas, quem está comigo, irmão? Quando o diabo prepara armadilhas contra a minha vida, quem está comigo, irmão? O Espírito Santo caminha com você aonde você estiver. Se a porta abrir, ele está contigo. Se ela fechar, ele está contigo. Se você estiver enfermo, ele está contigo. Se você estiver curado, ele está contigo. Em todo momento da tua vida, o Espírito Santo vai estar contigo. Ele caminha contigo por onde quer que você andar. E ele convida você hoje: se enche de mim. Enche-me da tua glória. Fala para Deus: Espírito Santo, enche-me da tua glória. Ora la baixei candala manaia sou.